Olá, bom dia, né, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você vê que a minha garganta até, né, pessoal? Mas tô gravando cedo, tá, pessoal? Para o barulho, a zoada, né? Porque aonde eu moro, os vizinhos colocam a música alta, as minha mãe aqui, a minha irmã faz zoada, tá? Então, estamos gravando essa série, né? É uma série, tá, pessoal? Eu vou devagarzinho, tá? Sobre o tema. Qual é o tema mesmo que a gente tava falando, né? O que é a liberdade espiritual? Eu já falei aí a primeira parte, né? A segunda. Agora, hoje nós vamos gravar aqui a terceira parte, tá, pessoal? Graças a Deus, mas antes de tudo, tá, pessoal? Nossa, eu não sei como eu agradeço todo dia, tá? Vocês, tá? Porque, nossa, tem nem o dia, o vídeo de ontem, nossa, a visualização muito grande, tá, pessoal? E pessoas compartilhando o meu vídeo, tá? Obrigado aí, tá? Vocês, vocês devem ter gostado e compartilhado para alguém aí, tá? Que você conhece. Obrigado, tá, pessoal? Espero que vocês continuem, tá? Agradecido também os novos inscritos, tá, pessoal? Vi que teve novos inscritos aí, tá? Seja bem-vindo, tá, pessoal? E espero que você continue aqui, tá, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você não tá entendendo, que você tá passando na vida também, se quiser compartilhar, tá aqui meus contatos aí, estão aí embaixo aí do vídeo aí, tá? As minhas redes sociais, tudo aí, tá, pessoal? Você entrar em contato comigo para a gente conversar, para a gente ver qual é o que está lhe afligindo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, tá? Entende? Porque é isso, essa é a minha função aqui como um irmão espiritual mais velho que despertou, tá? Porque às vezes você despertou e não está entendendo despertar. Ou então você está despertando, mas não está entendendo o que é que está acontecendo na sua vida, tá? Então, eu estou aqui para orientar vocês, tá? Para vocês entrarem na caminhada, perceber como é que a gente se conecta com Deus, como é que a gente faz, tá? Tudo isso, tá, pessoal? Não tire sua conclusão agora, tá? Primeiro vá assistindo, primeiro vá observando, depois você tira a sua conclusão. Não é pelo um vídeo, pela alguma coisa que você viu, você não entende ainda, tá? Já vai tirando a sua conclusão. Não tire, assista, né? Para você perceber se realmente, tá, pessoal? Eu estou de acordo com a espiritualidade que é, de acordo com Cristo, de acordo com o Evangelho, de acordo com o que os apóstolos trouxeram. Então você tem que analisar, tá, pessoal? Por quê? Tem muitos falsos profetas, pessoal. Eu sei que a maioria das pessoas, tem alguns que já participaram de grupo, né, pessoal? Aí da matrix religiosa, e os falsos pastores enganaram, ela agora ficou revoltada, não quer saber mais de coisas espirituais, de trabalhar, de orar, de meditar. Está revoltada com Deus, com a vida, está revoltada com, sabe? Porque ela foi sincera para esses meios, onde esses, como é que se diz, falso profeta, né, de vários grupos religiosos, enganaram ela. Então, isso eu sei que isso machuca, tá, pessoal? Eu também já experimentei essa sensação aí. Já experimentei essa sensação que você experimentou, tá, pessoal? Mas é isso, porque a gente está procurando, tá, pessoal? A gente está procurando a conexão com esse Deus invisível, mais real, esse Deus incognoscível, essa fonte. A gente está querendo, agora, só que a gente não tinha conhecimento.
não sabia como era. Então, essas matrizes religiosas ditaram o que a gente tinha que fazer, como é que a gente ia se conectar. E o pior é que ele manda buscar fora. E a nossa conexão não está fora, tá, pessoal? Eu sinto muito, né? Porque a gente estava dormindo, tá, pessoal? Mas graças a Deus, tá? Se alguma coisa no meu vídeo você está começando a dar atenção, é que você está despertando, né? Você está começando a perceber, opa, não é bem por aí, opa, é isso aqui, ó. Opa, você está sentindo na sua alma, tá? Então, vocês novos, seja bem-vindo, espero que vocês continuem, tá? Não faça logo um julgamento. Eu sei que vocês devem ser de algum grupo religioso ou já passou por algum grupo religioso, tá? Não tire logo a sua conclusão, tá, pessoal? Mas não é fácil, tá, pessoal? Então, graças a Deus, agradecer a vocês. Eu só queria falar isso nessa introdução. E perceber, né, pessoal? Eu vi aí que tem coisas, tá? Que tá sendo dita aí por pessoa, parou mais, tá? Diminuiu mais, tá? Essas pessoas que acham que são especial, tá, pessoal? Pessoas que acham que eu sou especial, eu fui na nave, eu saí do corpo, falou comigo, que não sei o quê. Eu vi muitos desse vídeo, tá, pessoal? Essas pessoas, porque ela teve alguma experiência, tá, espiritual, ela tá se achando agora especial. E o pior de tudo é que essas pessoas querem vender coisas, tá? Quando eu estava ouvindo essa pessoa falar, não deu o tempo, a pessoa já estava querendo vender coisas. Não, você tem que vir aqui, porque ele me mandou fazer isso, me deu essa resposta, eu sou especial agora, vocês têm que vir aí, e aí tem que dinheiro. É assim, pessoal. É assim que está funcionando tanto no meio espiritualista como no meio evangélico, tá? O engano está em todo lugar. Então, esse espírito está trabalhando aí por essas pessoas por causa de dinheiro, tá, pessoal? A energia ainda ela não está sabendo lidar com essa energia do dinheiro, tá? Como é que se diz? Está com a visão ainda muito materialista, uma visão muito terrena, tá? Não a visão de um ser espiritual. Ela está no meio espiritual, mas está com a visão ainda terrena, tá, pessoal? Mas é isso, até essas consciências despertarem, tá, pessoal? A gente está aqui trabalhando, né? Para isso, né? Vamos lá? Depois dessa introdução toda, vamos lá para o meu estudo, onde a gente parou, né, pessoal? Como é o tema que a gente estava falando. Você lembra ou não? Eu falei aí o que é, como é? Você vê que eu esqueça a liberdade espiritual. Então, é essa aqui, né? E por que temos que buscar estar livre espiritualmente? Foi uma pergunta, né, que eu coloquei. Por que a gente tem que buscar essa frequência, né? A nossa consciência se sentir livre espiritualmente, pessoal. Porque a gente vai crescer aí, pessoal. Enquanto você está preso a dogma, preso ao seu ego, preso a alguma coisa, a matéria, preso aqui às coisas dessa realidade, quem é que está preso? A sua consciência. Enquanto você fica preso, empata o seu crescimento pessoal e espiritual. Então, você quando entrar nessa frequência de liberdade espiritual, você vai ter uma capacidade de um crescimento muito maior espiritualmente e pessoalmente. É por isso que a gente tem que buscar essa frequência, tá? De estar livre espiritualmente, tá? É o nosso processo aqui, tá, pessoal? A gente já se libertou de
algumas coisas, né? Principalmente do dogmas religioso, a gente já se desprendeu, mas a gente precisa agora ir desprendendo de mais coisas, tá? Porque tem coisas ainda que faz a gente ficar preso aqui, tá? A gente tem que ter essa consciência, tá? E ir trabalhando isso, por quê? Porque a gente sabe que a gente vai partir daqui uma hora, tá, pessoal? Não tem o que fazer, tá? É isso que é destinado para a gente. Uma das coisas que a gente tem certeza que vai acontecer é a nossa morte. Por que, que a gente tem certeza? Porque a gente vê as outras pessoas morrerem. A gente vai para o enterro, né? Seja nosso parente, nosso amigo, a gente está vendo essas pessoas morrerem. Então, é a única certeza que a gente sabendo. Então, vamos preparar o nosso espírito, a nossa consciência, tá? Porque a nossa consciência, o nosso espírito, ele não vai morrer, tá? Ele só vai deixar esse corpo físico porque ele não funciona mais. Teve algum problema, tá? Teve doenças graves no corpo, então o veículo foi danificado. Então, o espírito não pode ficar mais usando o veículo. Então, o que é que vai fazer? Ele vai sair. Se eu não posso usar mais esse veículo, esse corpo, porque o corpo é um veículo de manifestação da nossa consciência. Eu só estou manifestando aqui esse estudo porque eu tenho esse veículo aqui, né? Seja ele velhinho ou não, tá? Com a cara meio redonda, mas é o meu veículo que eu tenho agora de eu me manifestar aqui nessa realidade que a gente conhece como o sistema Terra. A gente conhece como o sistema Terra, né? Que a gente está aqui, uma parte da realidade terceira dimensão, física. A gente está experimentando várias coisas, dor, prazer, né? A gente está experimentando comer, a gente está experimentando muitas coisas aqui. Quem é que está experimentando? A nossa consciência aqui, tá? Então, pessoal, a liberdade é para a consciência, para o espírito. E foi essa liberdade que Cristo veio trazer para a gente, tá? Nos ensinar e nos ajudar nessa nossa liberdade para voltar para casa, tá? A casa do Pai. Então, o que é que a gente viu aí na primeira e segunda parte, o que é essa liberdade espiritual? Eu vou recapitular para vocês voltarem à consciência, tá? Ele fala: a liberdade espiritual é um conceito que transcende as limitações físicas e sociais. É uma capacidade, então, capacidade do espírito de uma pessoa se libertar das limitações emocionais, mentais, espirituais e física, permitindo uma conexão mais profunda com a sua essência espiritual, a sua essência divina, né? Vivendo de acordo com seus próprios valores e crença da sua alma, né? Crenças elevadas, como amor, tá? Sem influências externas, então sem ser influenciado externamente. Essa é a nossa dificuldade aqui, tá, pessoal? Para experimentar uma plenitude do ser. Então, para que a gente experimente uma plenitude da nossa consciência. Então, entre num estado de liberdade espiritual. E reconciliação. Eu já expliquei isso aqui, tá, pessoal? Tá aí na primeira e segunda parte, que é a reconciliação, porque a gente estava conectado, mas o que é que aconteceu? A gente é descendente da raça adâmica. Ou a gente não é descendente dessa raça? Vocês têm que decidir, tá? Porque tem uns que diz que isso não aconteceu, é uma historinha, tal, não sei o quê, mas depois está dizendo que a gente veio da descendência adâmica. Eu vi até um aí, tá? Criando essa confusão. Eu digo, vocês têm que decidir se a gente veio dessa raça ou não, tá? Então,
A gente vê dessa ascendência, então a gente foi desconectado. Por quê? Porque na história, né, que a gente vê na escritura, que Adão e Eva, eles se desconectaram de Deus. Então, quem se desconecta? A consciência de Adão e Eva. Então, houve uma morte espiritual, tá? E agora que a gente está voltando essa reconexão, tá? Ele fala com um propósito mais elevado. Então, a gente volta à reconciliação com um propósito mais elevado, aquele propósito que Deus tinha planejado para Adão e Eva, para a humanidade. E frequentemente através da fé. Então, é através da fé e de uma compreensão mais profunda da existência. Então, é através disso que a gente vai se reconciliar, né, com o nosso propósito mais elevado. Tá? Então, essa liberdade é para isso, tá, pessoal? Agora, já que a gente recapitulou, vamos lá para a terceira parte. Cadê? Meu Deus, foi aonde que eu marquei? Será que eu marquei? Aqui, segunda, terceira. Aqui, marquei, pessoal. Tá? Eu marco porque para não esquecer da onde eu parei no vídeo, né? Então vamos lá, terceira parte. Ele fala: a liberdade espiritual é uma oportunidade de nossa consciência perceber que todos nós somos livres para escolher. Então, essa frequência de liberdade, pessoal, é para você perceber, tá? Você desperta, vai trabalhando essa frequência da liberdade, tá, pessoal? Para você, a sua consciência perceber, tá? Que toda consciência, ela é livre para escolher. Então, ela tem um livre-arbítrio, que é para escolher ou bem ou mal. É a única coisa que a gente pode escolher, pessoal. Você pode escolher para uma frequência elevada ou para uma frequência mais baixa. É a única coisa da nossa escolha aqui. Mas as outras coisas a gente não tem escolha. Já está aí programado, preparado pelo nosso Criador aí, tá? Mas a gente escolhe as frequências mais elevadas, a frequência boa, tá? É uma decisão que você tem que tomar, tá? Todos nós estamos tomando aqui decisões de escolher, né? Você pode escolher assistir esse vídeo ou não. É por isso que aqui não existe isso de religião, que agora você tem que é obrigado, é que não sei o que. Aqui não existe isso, tá? Todo dia você está escolhendo. Se você cansou da minha cara e não quer mais saber de mim, né? Você procura outro aí que você acha. Já teve gente, né? Que foram aí, tá? Procurar aí, rodou, não encontrou a maneira que eu estou explicando, a maneira rodou, voltou aqui e continua assistindo meu vídeo. Entende, pessoal? Tomar um chazinho aqui para minha garganta não ficar muito rouca. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. O que é que ele fala mais? Cadê? Sim, aí terminou, né? Ele diz que a liberdade espiritual é uma oportunidade da nossa consciência perceber que todos nós somos livres para escolher. Então, que temos livre-arbítrio. A gente pode escolher entre o bem e o mal, entre a frequência elevada e a frequência baixa, né? Entre o amor e o ódio, entre a alegria e a tristeza. Então, você só pode decidir sobre isso, pessoal. Porque aqui a frequência está aqui, a frequência da dualidade nessa realidade. Então, por isso que a gente tem que escolher. Foi o que aconteceu lá quando Adão e Eva pecou. O que é que o anjo falou? Ele agora é como um de nós,
conhecendo o bem e o mal. Então, vamos tirar ele do jardim do Éden, para que ele não coma da árvore da vida. Então foi tirado Adão e Eva de lá, quando eles caíram, né? E colocou um anjo lá, um anjo da guarda com a espada flamejante, para que ele não voltasse para entrar para comer a árvore da vida. Não é assim a história? Então, quando ali os anjos perceberam que ele, quando tinha, né, caído na lábia do Satanás, tá? A consciência dele, tá? Ele agora tinha um conhecimento do bem e do mal. Então, entrou a dualidade, tá? E os anjos superiores teve que proteger algo que não era para ele comer, porque poderia viver eternamente aqui, a árvore da vida. É por isso que Cristo promete essa lá em Apocalipse. Cristo promete essa árvore da vida, né? De comer dessa árvore da vida aqueles que vencerem. Então, aqueles que permanecerem fiel na frequência de Cristo. Então, essa vida eterna vai ser dada para aqueles que estão na frequência de Cristo, estão na obediência de Cristo. Não pode receber assim, qualquer um vai receber essa vida eterna. Tá, pessoal? É uma escolha da nossa consciência. Tá? E o inimigo está agora trabalhando para enganar a gente, para que a gente não receba, não tenha direito de comer do fruto da árvore da vida. Está lá em Apocalipse. Tá? Vai lá, dê uma lida que você vai entender do que eu estou falando. Tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa liberdade espiritual? Será que a Bíblia fala? Vamos ler então a Bíblia, né? Romanos, vamos começar aqui. O que é que o apóstolo Paulo está trazendo aqui aos Romanos? Romanos 1, versículo 4. Vamos ler até o versículo 4. Portanto, agora já não há condenação para que estão em Cristo Jesus. Então, por quê? Porque é a frequência adequada para aqueles que são espiritual. Então, não tem condenação para ele. Você está nessa frequência, né? Que vive, né? Ele fala, portanto, agora não há condenação para que estão em Cristo Jesus. A frequência, né? Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Então, porque a gente estava condenado à morte eterna, né, pessoal? A morte espiritual eterna. Quando Adão cometeu ali, entrou na morte espiritual. E essa morte espiritual, que é o pecado, né? Que representa o pecado, é a lei do pecado. O que é essa morte espiritual, pessoal? Vocês que estudam aqui, coloca aí nos comentários. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso, o que é a morte espiritual. Está aqui no YouTube. Que é o quê? É a separação do Deus vivo, do Criador. Então, quando Adão e Eva se separou, ele estava morto espiritualmente. Teve até um aí, tá? Um blogueiro aí falou, Deus mentiu, Deus disse que Adão ia morrer, mas ele viveu 900 anos. Viveu até muito, né? Então, ele mentiu. Então, Deus falou, Deus não mente, tá, pessoal? Se você que não entendeu que aquela morte é a morte da consciência. Como é a morte da consciência? É que a consciência fica assim, igual o corpo, parado? Não. A morte é a separação, que você está separado. Tem muitos espíritos agora que estão mortos espiritualmente. É por isso que o apóstolo Paulo escreve lá, desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Por que
Paulo falou um negócio desse, tá? Para despertar dentro os mortos. As pessoas estão mortas, mesmo elas andando, elas estão mortas? Estão, pessoal. Se elas não estão conectadas com o Criador, com a fonte, com esse Deus invisível, com o Todo-Poderoso, o que mais? Como é que as pessoas falam? O Deus vivo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ela não está conectada a essa fonte, a gente está morto espiritualmente. Sua consciência está morta. Então, você não está vivendo a verdadeira vida. Eu gravei até um vídeo, né? O que é a verdadeira vida também. Tá aqui no YouTube aí. Eu tô dando tudo para vocês de mão beijada, pessoal, tá? Tudo de mão beijada. Quem fica aqui no meu canal estudando, cada dia ouvindo o que eu tô falando aqui, ela vai ter muito conhecimento, tá? Eu tô destrinchando tudo, queimando meus neurônios, né? Escrevendo aqui os textos e tal. Tudo para vocês aí, tá, pessoal? Para ajudar vocês na sua caminhada espiritual. Espero que eu ajude, tá? Não atrapalhe você. Né? Não quero trazer nenhum escândalo para você, tá? Aí ele fala, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, então, Cristo Jesus é a lei do Espírito da vida para a nossa consciência. Me libertou, então, libertou, Paulo, ele está dizendo, libertou os irmãos do pecado, da lei do pecado e da morte espiritual. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta para o pecado. Então, Deus ofereceu o filho dele, que a gente conhece que é Jesus Cristo, né? Deus enviou o filho dele, por isso que o nome Cristo significa ungido. Foi aquele que foi enviado. Então, Deus enviou seu próprio filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelos pecados. Então, foi como uma oferta, um presente. Foi ofertado para que a gente não permanecesse na morte espiritual eterna. Para a gente ter agora essa ligação. Então, só é por meio do caminho que o Pai enviou o Filho dele, que é Cristo, o caminho, que a gente se reconecta, se reconcilia, tem a reconexão com esse Criador verdadeiro, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus incognoscível, o Deus, a fonte eterna, a fonte de vida, a fonte de amor, a fonte de alegria. A gente vai se conectar de novo. Por quê? Porque se a gente é descendente de Adão e Eva, a gente está desconectado, está morto espiritualmente. Então, a gente estava no pecado. Então, o que é o pecado, pessoal? É fazer com que a gente tire a gente da conexão com o nosso Criador. Então, tudo que tira a conexão com o nosso Criador é um pecado que leva a gente a desconectar. E pode levar a essa morte espiritual. Mas a gente se reconectando na frequência de Cristo, não há condenação para a gente está conectado, a gente está debaixo dessa frequência que esse Cristo ofereceu como oferta pelo nosso pecado. Aí ele fala, assim condenou o pecado na carne. Por quê? Porque essa oferta foi para fazer libertar a nossa consciência. A gente não ficar pegado aqui, porque você sabe que a nossa consciência está aqui, né? Enquanto não fez essa oferta, enquanto a gente não entra nessa frequência para fazer a passagem para mundos, realidades superiores, a gente desencarna, fica no mundo espiritual, depois volta a encarnar de novo, e a gente estava nessa roda que os espiritualistas falam que é a roda de Sansara.
Então, para a gente sair dessa roda de samsara, a gente tem que entrar nessa frequência de Cristo, porque ele já pagou o preço, né, para libertar nossa consciência dessas frequências mais baixas. Então, a gente entrar numa frequência mais elevada, evoluída, para que quando a gente desprender do corpo, a gente vá para essa realidade mais elevada. A gente já tem que vibrar aqui, pessoal. Tá? E Cristo veio nos ajudar nessa frequência. Né? A gente foi perdoado o pecado lá, né? Que a gente vê de Adão, então a gente agora se reconecta com essa frequência. Por isso que Cristo é o caminho. Tá? Não tem outro caminho que vai fazer com que a gente eleve a nossa consciência. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós. Então, a lei do Espírito fosse satisfeita em nós, então, na nossa vida. Que não vivemos segundo a carne, então, segundo o ego, né? Preso a essas coisas. Mas segundo o Espírito. Então, segundo a nossa consciência. Então, por isso que a mensagem é para o Espírito, pessoal. Por isso essa liberdade que veio para o Espírito. Entende agora, pessoal? Entende? Eu teve que vir fazer esse contraponto, tá, pessoal? Aí ele fala, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, para quem que ele está falando essa mensagem aqui, pessoal? Ele está falando para a nossa consciência. Repare bem, olha como é que ele começa a estrofe do texto lá da carta que ele está mandando para os Gálatas. Gálatas 5:1. Repare bem, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertou quem? Você entende agora que essa liberdade não tem nada a ver com a liberdade que muitos... Por isso que eu vim gravar esse vídeo, porque eu estou vendo pastores, pessoas que não entendem, tá falando que libertação, mas ele não entende qual é a libertação. Entende? Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, para que a gente fique livre espiritualmente, seja liberto. Do quê? Do ego, das coisas. Então, da carne, né? Do apego das coisas materiais. Mas o que é que as materiais tá fazendo você ficar apegado às coisas materiais? Portanto, permaneça firme aí nessa frequência. E não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, não se submeta mais. Você que foi liberto por Cristo, tá? Entrou nessa frequência de liberdade da sua consciência, não se submeta mais, principalmente sobre coisas religiosas, tá? Você está livre para você ter uma conexão direta com o seu Criador. Aí o que mais? João 8:31 e 32. Disse-lhe Jesus aos judeus que havia crido nele: se você permaneceres firme na minha palavra, verdadeiramente será meu discípulo. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para quem Cristo estava falando aqui? Ele estava falando para aqueles judeus que estavam crendo nele. Então, todas as pessoas que creem em Cristo, tá, pessoal? Se ela permanecer na palavra de Cristo, verdadeiramente ela é um discípulo de Cristo. Entende? Se permanecer na palavra de Cristo, tá? Na frequência que ele determinou para que a gente que é espiritual. E conhecerão, então você vai conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar a sua consciência. De quê? Vai libertar
dessas coisas, que é frequências mais baixas, que está fazendo que você gere a morte, a separação espiritual de Deus. Entende agora? Porque Cristo veio nos religar, por isso que ele veio trazer o religare. O religare, né, significa religião, significa o religare. Mas colocar o nome religião como você tem que ir para algum templo religioso, porque aí você vai se religar com Cristo. Não necessariamente. A igreja de Cristo é espiritual, é para a sua consciência, é para o espírito. A reunião é espiritual, o culto é espiritual, a ceia é espiritual. Entende, pessoal? E isso, quem entende, só quem entende isso, aquele que é espiritual. Quem não é espiritual, não entende, tá? Foi agora até uma irmã aqui, né, do meu canal, ela mandou no meu WhatsApp parece que é Hebreus, né, que fala sobre a reunião, né? Não deixamos de reunir, tá? Como o costume de algum tal, não deixamos de reunir. Lá em Hebreu está escrito isso. Mas ela disse, eu entendo o versículo, irmão Samuel, mas tem pessoas, a minha amiga, não entende isso aqui. É claro, porque quando não é espiritual, tá com a mente cauterizada pelo ensinamento dos líderes, tá? Não vai entender aquilo que o hebreu lá escreveu. Não vai entender no livro de Hebreu. Ele vai entender aquilo como fisicamente. Mas ele não sabe que a reunião é espiritualmente. A igreja é espiritual. Ele não sabe. Mas é isso. Por isso que permaneça aqui no meu canal, que vocês vão aprender, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 3:17. Peraí, vamos tomar um chá aqui para a garganta ficar boa. E vamos lá continuar o nosso estudo. Então, 2 Coríntios 3:17. Vamos ver aqui, pessoal. Ora, o Senhor é Espírito, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, o Senhor é Espírito. Tá? Ele é Espírito. E onde está esse Espírito? Então, se o Espírito de Deus habita em você, você está conectado a esse Espírito, você se tornou morada do Espírito de Deus. Então, você tem liberdade. Você está livre de todas as frequências mais baixas, de todas as amarras, livre de apegos materiais, de nada, você está livre para escolher, para fazer o bem, para andar de acordo com a sua frequência, da sua essência divina. Tá? Porque agora as pessoas não conseguem, pessoal, fazer o bem agora. A pessoa não consegue, é com muito esforço que a pessoa consegue fazer um bem a uma pessoa. Por quê? Essas pessoas estão presas no ego dela, nas coisas aqui materiais, apegada a muitas coisas, tá? Problemas mentais, emocionais, espirituais. Então, tá todo mundo aí, tá? E Cristo veio libertar a gente disso para a gente estar livre, para adorar a Deus, fazer o bem ao próximo, para que a gente ande livre para fazer o bem, as coisas que Deus mandou que a gente fizesse. Mas a gente está preso, a maioria das pessoas estão presas. Então, precisa entrar nessa frequência de liberdade espiritual. Mas só entra quando? Quando você se torna um santuário do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, porque aí você vai ter liberdade. Só assim você está liberto, tá, pessoal? Se tornar morada do Espírito de Deus, tá? O que mais, pessoal? Romanos 6, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, então, do pecado lá de Adão, que eles
a maioria fala que é o pecado original, né? E se tornar escravo de Deus. O fruto que colhe leva à santidade. Então, o fruto de amor, alegria, então, leva você para uma separação, uma santidade. Então, santidade significa separado. E o seu fim é a vida eterna. Então, se você permanece até o fim, você vai receber a vida eterna. Quem que vai receber? A sua consciência. Você vai ter vida eterna. Tá? Vai ter um corpo igual ao de Cristo que pode passear por várias dimensões da realidade. Porque o nosso corpo, a gente só fica aqui nessa realidade. Quando a gente dorme, né? Quem sai consciente do corpo, né? Ele vai perceber que a consciência dele vai para outras realidades espirituais que não é essa. Ele vai passear, mas só que muitos não percebem isso, tá? Muitos vai e às vezes ele entende aquilo como um sonho. Oh, nossa, eu sonhei que eu estava em um lugar. Ai, meu Deus. Começa porque o nosso cérebro, ele não capta todas as coisas que está no mundo espiritual, está em outra frequência. Nosso cérebro é tão pequeno, tá, pessoal? É tão limitado que a gente começa a ter só alguma sensação de lembrança. Nossa, eu estava em um lugar. Então, é o cérebro da gente, porque quando a sua consciência volta, tá? Para o corpo, e aí não consegue memorizar tudo, rememorizar, lembrar das coisas, tá? Tem algumas que, quando a gente volta lúcido, a gente consegue lembrar, né? Tem outras que não consegue, a gente estava tão, como é que se diz, uma frequência tão abaixo que não consegue perceber as coisas do mundo que a nossa consciência experimentou. Mas a gente, tá? Quando a gente tem esse corpo, a gente não vai mais dormir assim como a gente dorme. A gente vai ter um corpo que vai manter a nossa frequência alta, aonde a gente vai passar por várias dimensões, tanto essa dimensão física como a dimensão espiritual. O corpo de Cristo é assim. Ele transcende todas essas dimensões. Tá? Por isso que quando os apóstolos estavam dentro da casa preso, Cristo entrou assim sem abrir a porta. Viu? O que é isso aí? É um fantasma. Ai, meu Deus. Os fantasmas, Cristo Carlos sou eu. A paz seja convosco, irmão. Tá? Mas é isso. A gente tem que permanecer, tá? A gente se tornou escravo de Deus para dar o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, que vai levar a gente à santidade. E se a gente permanece nessa frequência, a gente vai ter a vida eterna, tá? Porque muitos estão buscando vida eterna aqui só nessa realidade, quer ficar preso aqui eternamente aqui nessa realidade. Tem muito trabalhando, buscando essa eternidade para ficar aqui nessa realidade. Mas essa não é a intenção do Criador, tá? É para que você tenha um corpo, mas também tenha comportamentos que seja de um filho de Deus, tá? Não um comportamento de separado de Deus, tá? Como o diabo, os seus anjos, eles estão mortos espiritualmente, eles estão separados, tá? O que mais? Atos 13, versículo 38 e 39. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Ele fala: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Então, olha o que Paulo está falando aqui em alto, pessoal.
Portanto, meus irmãos, quero que saiba que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados de vocês. Então, é através da frequência de Cristo, do caminho, é liberado o perdão dos pecados, daquele pecado que os homens estavam, o pecado original, o pecado de Adão. Deus vai perdoar. Por meio dele, então, por meio de Cristo, né? Todo aquele que crê. Então, se você crê em Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas da qual não podia ser justificado pela lei de Moisés. Então, todas as coisas que a gente não era justificado, tá? Porque o homem não cumpria totalmente o que estava na lei de Moisés, então Cristo veio cumprir isso. E ainda ele se tornou como um sacrifício, oferta, através dessa lei que se ofereceu. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo, né? Aquele que crê é justificado de todas as coisas, os quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Então, estamos justificados. Então, estamos livres. Você é livre, pessoal. Se você crê em Cristo, você crê no que Cristo, você está na frequência, na palavra de Cristo, entrando na frequência, obedecendo, então, você é justificado. Tá? Aí o que mais? Romanos 3, versículo 21 até o 24. Vamos ler de novo. Romanos, né? Romanos está falando muito aqui. Aí ele fala, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então, que foi a justiça que é Cristo. Cristo é a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, tá? Se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei. Então, independente da lei que esteja, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crê. Então, todos que crê, né? Então, a lei foi testemunhada pelos profetas, essa justiça de Deus, que é Cristo, né? Foi testemunhada pelos profetas, falaram da vinda de Cristo, os profetas de antigamente, né? Falaram dessa justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todo o que crê. Não há distinção, pois todo pecado. Então, todos, porque todos pecaram? Porque todos a gente veio da descendência de Adão. Então, não tem ninguém santinho, tá? Não tem ninguém especial, todos pecaram. Precisa entrar nessa frequência de Cristo, porque Cristo se manifestou, que é a justiça de Deus, que veio trazer justiça para a gente, perdoar a gente do pecado, religar a gente está desligado, estava todo mundo morto espiritualmente. Então Deus colocou um caminho para que a gente se reconectasse com esse Deus vivo, com o Criador de todas as coisas. Então, o caminho é Cristo. Foi por isso que Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho que vai ligar você à verdade, que é Deus, e vai ligar você à vida, que é Deus. Não tem o que fazer, pessoal. O caminho é Cristo, não tem o que fazer. Caminho para quem? Para a nossa consciência. Porque a nossa consciência estava morta nos nossos pecados e delitos. Morto como? Ah, irmão, eu estava andando aí, eu estava falando aí. Mas estão mortos. Por isso que Paulo fala, desperta tu que dorme dentre os mortos. Paulo sabe que as pessoas estavam mortas. Tá? Estão mortos espiritualmente. E como é que simboliza essa morte espiritual? É a separação da sua consciência, da consciência maior da fonte que é Deus.
Está morto. Se você está separado, está morto. Não está com conexão, está morto espiritualmente. E tem muita gente em religião que estão mortos espiritualmente, tá, pessoal? O que mais? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, da vida, da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Então, a gente foi justificado pela graça de Deus, que é Cristo, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É bem claro. O apóstolo Paulo aqui escreve para os romanos, deixando bem claro que Cristo é que vai fazer a conexão, ele é que perdoou os pecados, tá? É que vai fazer a ligação, de volta, a reconciliação com o Criador. Porque o que estava separando a gente era esse pecado. Mas é isso que está separando. Então, o próprio Deus providenciou a oferta, o caminho para cobrir. Então, foi por isso que a gente foi comprado pelo preço de sangue. O sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Paulo estava falando, estava explicando. Por isso que, para libertar, para a gente entrar nessa liberdade espiritual, é o que ele fala cá no Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, foi para isso, libertou a nossa consciência. Portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente ao jugo de escravidão. Não podemos. A gente está livre aqui, pessoal. A gente foi desperto. A gente não pode agora se meter em outras amarras, a gente sabendo que são presas para a gente não estar livre para adorar a Deus. Porque a gente tem que estar livre, tá? Para adorar a Deus. Aí ele fala, Romanos 8, 20 e 21. Vamos ler. Romanos aqui está explicando sobre essa libertação da nossa consciência, a gente entrar nessa frequência da liberdade em Cristo, né? Aí ele fala, pois ela, né, a lei, foi submetida à inutilidade. Então, a lei de Moisés se tornou inútil perante o que Cristo fez. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que se sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Recebemos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, recebemos, então, foi através, então, a lei, pessoal, ela se tornou inútil, né? Foi submetida à inutilidade, não serve mais. Agora é a lei de Cristo, é uma lei que traz vida, a lei espiritual, a lei da consciência. Por isso que a gente tem que tomar consciência, é a lei da consciência. Mas por causa da vontade daquele que se sujeitou, então, Cristo, né? Até a morte de cruz ele se sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada. Então, a gente fosse libertado. Então, todo que a gente crê em Cristo entra na frequência, a gente é liberto dessas frequências mais baixas, tá, pessoal? Da escravidão, da decadência, né, que o homem caiu, né? A frequência dele caiu. Então, agora Cristo veio fazer com que a nossa frequência eleve para que a gente dê um salto quântico. Então, Cristo veio nos ajudar a elevar a nossa frequência. Porque a gente é descendente de Adão, a gente já estava caído, já estava lá no fundo do poço. Estava em uma decadência. Libertando da escravidão, então estávamos escravos, presos ao desejo, o ego, escravo do inimigo, então escravo de muitas coisas, a gente estava preso. Tá? Nesse ciclo aqui, né? A gente deixava o corpo, depois voltava de novo, e aí nesse ciclo. E nada de o homem dá
um salto quântico para voltar para a realidade superior, sempre preso aqui nessa realidade. Então, quem é que dá um impulso ao homem para ele sair? Quem é que leva o homem, a consciência do homem, à iluminação? É Cristo. É o que Paulo fala: desperta, tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, Cristo dá um impulso para levar para a gente sair dessa frequência mais baixa, da escravidão, para a gente ser liberto. Como é que se diz? Libertado da escravidão, da decadência em que se encontra. Recebemos, então, quando a gente entra, crê, recebemos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, a gente recebe essa frequência da liberdade espiritual do Filho de Deus. A gente se torna um filho de Deus através do conhecimento, da expansão da nossa consciência. Entende, pessoal? É isso. Então, é isso que está falando dessa liberdade. A liberdade da nossa consciência, tá? Não está atrelada, apegado a nada dessa matéria, as coisas. Então, toda a escritura você vê os apóstolos ensinando sobre isso. Cristo também ensinou aos apóstolos, por isso que ele estava ensinando. Escreveram a carta ensinando para a gente não entrar nessas frequências baixas. Mas é difícil, tá, pessoal? Então, a gente, quando desperta, entra num processo de iluminação, que é o quê? A gente ir se desprendendo dessas coisas materiais, do ego. Quem é que vai desprender? A nossa consciência. E Cristo veio nos ajudar nesse impulso para a gente passar de fase para realidades superiores. Tá? Que muitos falam que é céu, que é paraíso, que é. Tá? Tem muitos contextos aí, tá, pessoal? Mas esse é o nosso trabalho. Então, é a minha pergunta que eu coloquei lá. Lá na. Por quê, né? Por que. Cadê? Porque temos que buscar estar livre espiritualmente. Por isso, porque a gente estando livre espiritualmente, a gente vai entrar nessa liberdade dos filhos de Deus. Então, você é filho de Deus, você tem que estar liberto, sua consciência, que vem através do despertar espiritual. Tá? Já 57 minutos, ó pessoal. Vamos ler mais um versículo aqui, depois eu vou parar aqui, tá? Eu vou até marcar a quarta parte. A quarta parte, cadê aqui? Vou marcar aqui, tá? Mas primeiro vamos ler esse versículo aqui. Salmo 119, versículo 45. Andarei em verdade, em verdadeira liberdade, pois tenho buscado o teu preceito. Então, se a gente busca o preceito, as coisas como é a frequência que Deus quer que a gente ande, né? Então, a gente vai andar verdadeiramente nessa liberdade. Mas se você não busca o preceito, o que é a frequência de Cristo quer? O que é que se você não busca, como é que você vai andar verdadeiramente nessa liberdade? Você está preso. É por isso que tem muitos religiosos presos às coisas do ego, presos no sofrimento mental, emocional, espiritual também. Tem muitos aí, pessoal, de dar o salto quântico, ele não consegue dar o salto quântico espiritualmente. Estão presos aí. Porque tem que buscar os preceitos, as coisas que Cristo estão ensinando, a frequência adequada para que a gente permaneça conectado, principalmente vocês, tá? Que despertaram a consciência. Vocês têm que buscar isso, trabalhar, estar livre, não preso a nenhum dogma, não doutrina de homem, a doutrina de demônio. Tem gente até, pessoal, seguindo doutrina de demônio e nem sabe o que é uma doutrina de demônio. Por falta do conhecimento. Então,
Cristo veio nos libertar de tudo isso, está preparado. É só a gente entrar na frequência, buscar os preceitos que Cristo está nos ensinando, tá? Para a gente esteja livre, tá certo, pessoal? Andarei em verdadeira liberdade. Quando andar com, quando você buscar os teus preceitos. Então, o salmista sabia, tá? Vou marcar aqui, tá, pessoal? Quarta parte. Amanhã a gente continua, tá? Devagarzinho, tá, pessoal? Ainda tem muitos versículos aqui que eu quero dar ênfase. Então, vou deixar para quarta parte. Nossa, esse tema aqui, liberdade, deu pano para manga, tá? Pano para manga, né? Mas é isso. A gente está estudando devagarzinho porque eu tô dando ênfase em cada versículo, tá? Explicando detalhadamente vocês, tá? Para a gente ter um conhecimento mais profundo, tá, pessoal? Da, como é que se diz? Das escrituras, dos textos, dos livros espirituais, tá? O que é essa liberdade? Tá bom? Eu acho que aqui tá bom, 1 hora de relógio. Agradecer a vocês, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade por tudo nas nossas vidas, tá? Vamos permanecer nessa frequência de Cristo, vamos permanecer humilde, tá? Com sinceridade, com humildade, com amor ao próximo, né? Mesmo que eles não entendam, mas vamos permanecer aí, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!